maravilhosas, tudo bem com vocês? Minhas lindas, estamos aqui com a Lores, Maravilhosa. maravilhosa, divina, Divinas. divinas. Estamos aqui para abordar um tema que é o mês das mulheres. E aí a gente precisa, mulher, fala muito sobre fé. A gente precisa, porque são tantas coisas. Sim. A gente acha que a gente é Mulher Maravilha, né? A gente faz tantas coisas pelo fato de ter tantos afazeres. Quanto mais velha vai ficando, mais afazer vai tendo. E ela passou por eu pedi para ela contar esse testemunho pra gente, porque para mim, e ela vai contar mais na íntegra, é uma superação de fé. E aí eu quero entender, em meio ao desafio, porque quando a gente está com um desafio, ter uma fé que é inabalável, cara, é muito desafiador. Demais. E aí eu queria que você contasse sobre o que aconteceu, né? Que não foi tão recente, mais recente, né? Não, a gente não pode dizer que Sim. foi coisa de um ano, então é muito recente, assim. Muito recente. Muito recente. E eu quero que você fala sobre esse testemunho, sobre essa fé, sobre a cura que você teve Sim. por conta do que aconteceu com Por você. meio disso, né? Exatamente. Pois é, e aí fomos surpreendidas novamente, né? A gente vem aqui, acha que vai falar sobre o mês da mulher, e aí ela, olha, então, deixa eu te contar, a história vai ser um pouquinho diferente. Então, divinas É e isso. maravilhosas que estão nos assistindo aqui nesse podcast, mais uma vez, muito Eu que obrigada agradeço, pela meu honra. amor. Como a gente estava falando ali no café, gente, viemos aqui abastecidas. Para poder abastecer, nós estávamos lá abastecendo nossa barriguinha, né? Sim. E aí, como eu te falei lá atrás, como a gente falou sobre essa coisa de honrar quem tem honra, para mim é uma honra estar aqui, uma honra estar com vocês, divinas Sim. e maravilhosas. E antes da gente falar sobre a minha história, de verdade, eu gostaria de perguntar para você e pedir para que você coloque aqui já nos comentários qual foi a sua história de superação. O que hoje, quando você se lembra, né, olhando o seu passado, consultando o que você já passou, realmente você fala, nossa, eu achei que naquele momento não ia dar mais. Eu achei que depois disso que eu passei eu não ia conseguir superar. E que de fato você superou. Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu me interesso pela sua história. E tá? eu também. Quando a gente veio aqui falar sobre a questão da dependência emocional, eu inclusive pedi para que vocês, inclusive se você não assistiu esse vídeo de dependência emocional, procura aqui no canal para você Sim. achar, porque foi sensacional. E eu pedi para vocês colocarem nos comentários sobre a dependência emocional e foi muito bom ler os comentários de vocês a respeito disso. Então, de novo, gostaria de pedir para você aqui colocar o seu testemunho, porque o seu testemunho vai edificar a vida de outras mulheres. Muitas. Então coloca aqui nos comentários que eu quero ver, a Fá também vai ver um por um e a gente vai vibrar junto com você. E é por isso que eu pedi para ela contar, porque vocês vão ver que é um testemunho forte e muito desafiador. Conta aí, Lores. Pois é, e aí o que acontece? Já passei, você conhece muito mais da minha história, Fá, sobre questões voltadas à saúde, né, que para mim, com certeza absoluta, e eu falo de mim, de repente para você tem outras prioridades, mas para mim a saúde, a plenitude na saúde é o que há de mais importante para a gente poder viver. Com certeza. Porque tendo saúde, o resto você corre atrás, o resto você consegue fazer tudo através da fé que você tem, daquele que está em você e de tudo que você também decide fazer, que você Sim. corre atrás para fazer. E eu já tive algumas situações na minha vida, desde criança, de uma aparente falta de saúde, ou seja, de doenças que foram aparecendo, inclusive até câncer. Então eu já tive câncer de tireoide no meio da pandemia, inclusive coloca aqui nos comentários se você estava viva na pandemia ou não, se você passou pela pandemia, se você também teve dificuldades na pandemia. E dentro dessa época da pandemia eu descobri, né, e fazendo exame de rotina, tá, gente? Descobri um câncer de tireoide e foi um trabalho de muita fé, porque inicialmente ia ser feita uma cirurgia de retirada total de tireoide, só que aí
No dia da cirurgia foi retirado só metade da tireoide e o médico não conseguia explicar como é que de 3 nódulos na tireoide só sobrou 1. Uau. Então já tinha esse episódio de confirmação, né, de um testemunho daquela fé, e a gente vai falar hoje aqui sobre fé de fundo emocional e fé racional. Porque às vezes só o que tá faltando é a gente virar essa chave, Sim, sabe? De sair verdade. de uma fé de fundo emocional para uma fé de fundo racional, para uma fé racional. E depois, foi cerca de uns 3, 4 meses que eu tinha feito essa cirurgia da tireoide, fui fazer outros exames, que agora já era começo do ano, então eu operei dia 7 de novembro de 2021, do câncer na tireoide, e quando foi mais ou menos março, abril, que eu fui fazer de novo exames de rotina, foi diagnosticado um câncer de útero. E como assim? Essa você não sabia? Tive um câncer de útero, inclusive eu tenho até hoje o diagnóstico que deu no exame, onde a médica chegou para mim e falou assim, não, a gente precisa marcar a sua esterectomia, que é a retirada total do útero. Não, mas eu tenho promessa de filho, você não tá entendendo, querida. E aí ela olhando, não, mas eu vou chamar um oncologista. Eu tava morando na época em Joanópolis e eu tinha ido no Hospital da Mulher de Atibaia. E aí essa médica ginecologista que tava lá, ela falou, não, mas eu vou ligar aqui agora pro diretor de oncologia do Hospital da Mulher e vou passar o seu exame para você ouvir dele. Eu falei, eu não preciso ouvir de mais ninguém. Isso é fé. Eu tenho promessa de... Não, eu tenho promessa de filho. Ah, mas por que você tem promessa? Porque profeta falou? Porque pessoas falaram? As pessoas sempre declaram. E a voz do povo é a voz de Deus. É a voz de Deus, é Deus falando. Então, quando alguém chega pra mim e fala assim, eu sonhei que você tava grávida, e eu sonhei que, eu te vi, igual você também já sonhou com Benjamin. Então, ok, é Deus falando. Mas nem é sobre isso. Na própria palavra, lá em Gênesis, a gente tem promessa de multiplicação. Sim. De filhos. Então, tá lá. E aí você já vai entendendo a diferença da fé de fundo emocional para uma fé racional. Dentro de 20 dias, Fá, em processo de oração e de reconhecimento da verdade. Que reconhecimento da verdade? Eu e o Pai somos um. Então não há o que temer. Deus não criou o câncer. Não existe o meu corpo aqui, é o corpo de Deus aqui. Não existe o corpo de uma mulher aqui, da Suelen aqui, que é o meu nome. Olha, estamos falando de Deus, até as luzes mudaram. Aleluia! Glória a Deus! Que delícia! E aí que haja luz, voltou a luz. Amém, voltou, glória a Deus. Mas é o amém mesmo, gente. Aí o que acontece? 20 dias depois de um reconhecimento de que se eu e o Pai somos um, então não há o que temer. Aqui não é o corpo da Suelen, não é um corpo humano, é o próprio corpo de Deus. E eu sempre perguntando assim, Deus, no teu corpo pode haver câncer? Uau! No teu corpo pode haver câncer? O Senhor inventou o câncer? Uau! E aí o que acontece? A médica, essa mesma médica que deu o diagnóstico, porque é tudo para honra e glória dele. Ela me liga do celular dela 20 dias depois. Eu tava em atendimento e aí ela me ligou, eu falei, eu tô em atendimento agora. E ela, tá, a hora que você terminar, me dá um oi no WhatsApp que eu te ligo. E aí eu terminei um atendimento. E aí ela me ligou. Não, na hora ela não pôde me ligar. Gente, isso não é nem o testemunho do que a Fabiola falou, mas é só para vocês entenderem o poder da fé racional, tá? Aí ela, agora era ela que estava em consulta, eu já te ligo. E aí o que eu fiz? Eu fui fazer escova no meu cabelo, porque eu já tinha marcado na época com a Wanda. Wanda, de Joanópolis, se você estiver me assistindo, tava lá no seu salão. E tranquilamente só reconhecendo que no corpo de Deus não há câncer, porque esse corpo é o corpo dele, então é só reconhecendo a verdade. E a hora que eu tava terminando de fazer essa escova, no caminho, voltando para casa, eu tava a pé, inclusive porque Joanópolis é uma cidade pequenininha, inclusive coloca aí nos comentários se você conhece Joanópolis. E aí eu tava voltando e ela me ligou de novo. E eu tava lá, eu lembro que tava muito calor, e ela me ligou e falou assim, olha, eu preciso te dizer que eu nem sei como te falar, mas eu pedi com urgência uma verificação das lâminas. Não é que eu tinha ido voltar lá para fazer novos exames depois de alguns dias, não. Ela pegou as lâminas de novo, aquelas lâminas que estavam com as células que foram tiradas, porque foi um exame de
esteroscopia diagnóstica, quando pega pedacinhos de pólipos do útero e leva para análise, que essas deram positivo para o câncer, para carcinoma. E aí o que acontece? Ela pegou essas mesmas lâminas e pediu para o médico que tinha feito esse diagnóstico e para outro médico. Tanto é que eu tenho aqui... Era o médico que tinha te ligado? Não, esse era o médico que tinha feito o exame. Tá. Só que tinha dado lá o resultado positivo para câncer de útero. E aí ela pediu para o mesmo médico refazer as lâminas. Ela falou, não, eu senti. Ai, que eu Deus, senti né? de refazer as lâminas. E aí veio um outro médico também para ter uma segunda opinião. Nem o primeiro médico que tinha feito a primeira, nem o segundo acharam mais nada nas lâminas. Não tinha mais célula cancerígena na lâmina que estava lá no laboratório. Tava lá. Cara, não tinha mais. Eu adoro esse Não sobrenatural, não porque tinha é um mais. sobrenatural Não isso, porque literalmente. eu Porque neguei. se ele tava lá, era o que não é- tinha tirado, que é o que tinha tido, Uhum. e aí depois faz de novo. Só que o que tava lá naquela lâmina era o corpo de quem? Cara, o que era o seu que Ó, tinha tirado. vou perguntar de novo. O que estava Ah, lá na tá. lâmina Gente, era o eu corpo. aprendo. Ó, respira fundo. O que estava lá na lâmina no laboratório era parte do corpo de quem? De Deus, porque ela perguntou o quê? No corpo de Deus tem câncer? Aham, uau! E aí, se eu estou negando as aparências e estou agindo pela fé, na prática, e a certeza das coisas que não se vêem com a certeza absoluta do que é e o que é, não, Deus não tem câncer. Não há nada no corpo de Deus que possa ter um câncer. Sim. E aí, o que acontece? O que estava lá na lâmina precisa desaparecer. Sim. Uau! Porque é o reconhecimento da verdade. Por isso, conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, lá do hebraico, não é conhecer, não, é experimentar. Então, o original é experimente a verdade. E essa verdade te liberta. O conhecer é o saber. Como é que eu sei de alguma coisa? Se eu experimento. Como é que eu sei que água tem gosto de água? Porque eu já experimentei. Uhum. Eu sei que água não tem gosto de café. Porque Sim. eu já experimentei. Então, experimente. Aí eu estava experimentando, eu estava testando Deus. Então, peraí. Quer dizer, então, que no corpo de Deus tem câncer? Como é que é isso, Deus? E aí, reconhecendo essa verdade, a verdade precisa aparecer e ela precisa trazer libertação. E aí, essa médica falando comigo e eu voltando para casa, ouvindo esse agora diagnóstico, ó, eu vou te mandar pelo WhatsApp, mas aqui tem 2 assinaturas de 2 médicos falando, não tem. Não tem. Cara. E aí, o que eu... Não, e o mais louco disso é porque tava lá. Que, tipo, não mas é outro era o que corpo saiu. de Deus. Então, mas não pode ter. Que é o muito... tipo, não fez um Sim. novo exame. Sim, pegou lá não as é mesmas o que tira... É a mesma. Você está entendendo? É o tal da que fé eu tô do grão de mostarda. Caraca. E lá também, quando Jesus fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, não é a fé do tamanho, não é essa a tradução original. Fé como a do grão de mostarda. E como que é o grão de mostarda? É um grão pequenino que produz uma árvore gigantesca. Então não é uma fé pequena, é uma fé como o grão de mostarda, que por mais que ela seja pequenina no começo, que você precisa, até como a gente falou lá no outro episódio, que você falou, primeiro você experimenta a boa, a perfeita, depois a perfeita e depois a agradável. Então começa do pequenininho, mas isso pode se tornar uma árvore tão frondosa. Então se você tiver uma fé como a do grão de mostarda, que sai de quase invisível para algo grandioso, você dá ordem ao monte e ele precisa se movimentar. Sim. Você dá ordem à célula e ela precisa se modificar. Sim. Não porque ela tem que se modificar. Dá a mãozinha aqui pra mim. A célula precisa voltar à sua forma original. E a forma original é o corpo de Deus que não tem doença alguma. Caramba, aí essa é uma fé racional, porque você... porque você consultar ali, Deus, tá aqui. O seu corpo, você... Você inventou câncer? Não inventou. Isso. O seu corpo tem câncer? Não tem. Então, se não tem, eu já fico em paz. Porque se você não tem, eu também não tenho. E aí, onde te trouxe também tranquilidade e paz? Tranquilidade e paz. E uma certeza absoluta do quê? Da promessa, como eu tinha falado antes, da maternidade. Por quê? Porque algum profeta, alguém veio e falou, alguém... Vieram. Mas eu não me baseio
Não que, como eu falei, quando você me falou que eu sonhei com o Benjamin, é Deus falando. Mas o que eu preciso me basear sempre como prioridade é na palavra. Sim. Porque é na palavra que está escrito, que passa aqui, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Então eu tenho que confiar nessa palavra sem dúvida alguma, independente de diagnóstico, Sim. independente de aparência, independente de qualquer coisa. Sim. E aí o que acontece? Ela me falou isso e o que eu fiz imediatamente? Cheguei em casa, peguei meu ring light lá em Joanópolis, abri uma live e fui contar meu testemunho na hora. Eu nem esperei para fazer outro exame, porque depois eu fui fazer outro exame para comprovar mesmo, mas eu já sabia, né? Eu fiz uma live para as pessoas falando, olha, gente, há 25 dias atrás eu recebi um diagnóstico assim, o diagnóstico estava na minha mão. 2 mais 5, 7. Pois é, perfeito. Aí eu peguei o papel que eu tava na mão e peguei o outro celular que ela tinha acabado de mandar o resultado agora diferente do exame, o resultado certo, inclusive, né, o diagnóstico certo. E fiz uma live ali na hora e um monte de gente falando, nossa, isso serviu para mim, que testemunho e tal. Então esse foi o testemunho, né? E o que aconteceu recentemente. Então, né? Cabe mais? Cabe para você entender que tudo que vem para você, em primeiro lugar, é uma demanda legítima. O que é uma demanda legítima? Se veio para você, o escape já está preparado. Sim. Senão nem viria. Tudo que vem a você é porque você dá conta, porque senão nem viria. Exatamente. E aí, como é que eu me coloco nessa fé racional para ter certeza absoluta que eu dou conta? Eu preciso me lembrar da verdade. Eu e o Pai somos um. Não há o que temer, não existe separação. O Pai está no céu de onde? No céu da minha consciência, no mais alto que eu consiga perceber. Então é certeza absoluta de que Ele está comigo. Porque alguém disse? Não, velho. Porque se lá em Gênesis ele falou que ele soprou o próprio espírito dele em você, então ele tá onde, querida? Ele tá aí dentro, em primeiro lugar. E é descansar. Sim. Descansar, independente das aparências, independente dos diagnósticos. E aí, no ano passado, eu estava começando um processo de coleta de óvulos, de fazer processo de fertilização e tal. A gente tinha coletado embrião, beleza, perfeito. Então vamos fazer o quê? Vida. Mas então fertilização artificial não é de Deus? Se ele deu a ciência aos médicos, tudo vem de Deus, independente de como seja, tá? Já tô falando assim, porque eu encontrei umas bênçãos no meio do caminho que começou a me questionar isso e eu, assim, zero poder. Tipo, como se fosse pouca fé, né? Exatamente. Então, né, vamos fazer a nossa parte, que Deus faz a parte dele. Porque uma das coisas que esse podcast eu sempre falei desde o início aqui, principalmente quando alguém me pergunta, é para quebrar a religiosidade. Pelo gente. Amor de Deus, né? Porque quando acontece algo dessa forma, é uma religiosa que ainda não entendeu realmente a palavra, não entendeu realmente o significado, né? Eu só precisava falar isso porque é isso mesmo. Porque é a religião. É isso mesmo. É a religião. Então, precisa sim cortar isso. A gente tem fé, como você acabou de falar, uma fé racional, só que também é uma fé racional entender que existem médicos para estar ajudando. E tudo vem dele. Tudo, porque se tá em nós, também tá neles. Tá em não todos. Não tem separação. Não tem. A única coisa que separa é a crença de que eu tô separado. Então, sim. Assim como tu pensas, tu és. Você pode tudo naquele que te fortalece. O que te fortalece? Sua crença limitante? Então, você vai poder tudo nessa crença limitante. Que é limitada, Você vai poder cada vez, inclusive, mais piorar porque você tá abaixo dessa crença limitante. Então, você pode tudo naquilo que te fortalece. Se aquilo que te fortalece é a verdade, então você vai poder tudo através da verdade. Sim. Independente de quais os meios você vai utilizar. Agora, se você crê que a tua crença limitante é o que te fortalece, então, parabéns, vai lá na sua crença limitante, seja feliz, tá tudo certo. Tudo bem. E aí, o que acontece? Finalizei esse processo
E aí precisava ter um tempo, né, de acoplar lá o espermatozoide do Bruno com o meu óvulo, aí ficou beleza, conseguimos lá Que é aquele congeladorzinho que fica Isso, um e aí tempo. os embriões tudo perfeito, tudo legal, aí beleza, agora vamos trabalhar, vamos continuar o nosso trabalho e vamos programar quando é que vai ser isso com o médico para poder fazer o forninho, para poder fazer o negócio acontecer. Voltei a trabalhar normal. E aí eu estava numa sessão de atendimento, foi numa terça-feira, eu me lembro até hoje, uma terça-feira por volta das 6 horas da tarde, estava atendendo a Cleana. Cleana, um beijo, te amo. Cleana, pode colocar aqui nos comentários que você se lembra. Cleana é um amor de pessoa, uma rainha maravilhosa. E aí estava atendendo a Cleana e de repente umas dores de barriga que parecia cólica mesmo. Cólica quando a gente está menstruada, quando a gente está naqueles dias, umas cólicas. E normalmente, desde os meus 14 anos, quando eu ficava naqueles dias, eu sempre tive cólica, eu falei, olha, nem parei para pensar que isso é o dia, mas eu acho que de repente é umas cólicazinhas antes da menstruação, que eu sempre tive. Só que aí o negócio começou a contorcer, minha irmã. E eu já falo minha irmã mesmo, porque foi espiritual. Era como se começasse a torcer assim, ó, o meu ventre. E eu falei assim, Cleana, eu preciso ir ali rapidinho, pegar um remedinho para eu voltar aqui te atender. No que eu saí do escritório, estava fazendo atendimento online e fui para o meu quarto e o Bruno, olha só como Deus prepara tudo e ele é maravilhoso. O Bruno tinha que fazer um trabalho em uma outra cidade. Só que nesse dia, como ele faz um trabalho de voos com drone, nesse dia aconteceu o quê? Choveu. E aí ele não pôde ir, ele estava deitadinho no final do dia, deitado já na cama, e eu fui na caixinha de remédios pegar um analgésico, só que quando eu estava no caminho, eu caí no chão, caí de rosto colado no chão de tanta dor. Cada passo que eu dava, contorcia mais. E aí na hora que eu caí, eu falei assim, amor, foi assim, imediato, amor, amor, e ele, ui, e ele já ficou, falei, calma, só avisa a Cleana que eu não vou conseguir dar continuidade no atendimento. Eu dei conta de falar isso pra ele, mas era uma dor tão grande que eu não conseguia respirar. E aí na hora que eu tava com o rosto colado no chão, só veio assim, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí ele veio assim, o que foi? Eu estou com muita dor, não mexe em mim, só vamos no hospital. Só vamos no hospital, só vamos no hospital. E eu tava com a sensação de bexiga muito cheia, a qualquer momento eu poderia fazer muito xixi. Era a sensação que dava, era uma dor misturada com muita vontade de fazer xixi. Eu só falei, só me pega no colo e me leva pro carro e me leva pro hospital. E aí veio assim, se precisar fazer xixi não tem problema nenhum. Eu te seguro. E aí na hora que o Bruno tava comigo no colo, eu nem via mais o Bruno, eu vi o próprio Cristo. Uau. Então ao mesmo tempo que eu tava com uma dor, assim, que eu não tenho como te explicar, que aí depois eu fui entender através dos exames que eu fiz quando eu estava internada, sobre endometriose, que também já dei tchau pra ela e não tem mais nada. Amém. Né? Amém. Aí o que acontece? Aí eu fui entender que quem tem dor de endometriose, inclusive se você já foi diagnosticada com isso, eu já declaro sobre a sua vida que isso é uma mentira, porque no corpo de Deus não habita endometriose. Amém. Mas você pode colocar aqui nos comentários se você já passou por alguma dor de endometriose. E aí o que acontece? Chegamos no hospital e eu já fui para a parte da enfermagem para ver se eu ia ser internado ou não, para tomar as medicações. E quando eu cheguei no hospital, a minha barriga já estava inchada. E aí o médico falou, não, isso aqui não é só endometriose, não é só alguma coisa que de repente contorceu. Inchada e dura. Estava inchada e dura, extremamente dura, inchada e dura. Vamos fazer uma tomografia. E para fazer tomografia, você tem que ficar parada e esticada. E a posição que eu conseguia ficar era mais ou menos fetal, de tanta dor. Na hora que eu fui fazer a tomografia de novo, pai, eu sozinha não dou conta de ficar reta, mas aqui eu preciso ficar. O senhor me ajuda? O senhor está comigo? Eu sei que o senhor está, mas o senhor manifesta aqui agora porque eu preciso me esticar. E o meu corpo foi se esticando e eu consegui fazer o exame. Depois de mais ou menos umas 4 horas, como eu estava no hospital inclusive 9 de julho, aliás, um beijo, Cia, um beijo a todos vocês do hospital
9 de julho, que me atenderam muito bem, assim. Gratidão. Precisava de um podcast inteirinho só para agradecer o pessoal do Só hospital. para agradecer, porque... Mas esse negócio de hospital, como é importante as pessoas trabalhar por amor. Total, ali total. Por amor, total. porque... E gratidão a vocês que trabalham realmente, enfermeiras, médicas, amor. toda cuidadora. Obrigada por vocês cuidarem com amor mesmo. Sim. Dr. Clênio, Dr. Altamiro, a Dani, todos vocês, todos, muito obrigada. E aí veio então o resultado e eu estava com uma bactéria intestinal que ela, inclusive, se chama Enterococcus, é uma bactéria que nós temos dentro do intestino, só que de alguma forma essa bactéria vazou para fora da alça intestinal. E que quando vaza essa bactéria, vocês podem até pesquisar, bactéria que vaza no intestino é morte. É morte, não tem conversa, é morte, porque vazou, dá o processo de septicemia, que é infecção generalizada. Então eu estava atendendo aquelas dores, já era uma bactéria, alguma coisa rompeu, e por isso que o processo foi tão acelerado. Gente, que doido Conclusão, já me internaram, fiquei internada lá. E aí, foi no dia seguinte, 2 dias depois, eu fiz a minha primeira cirurgia, que foi uma cirurgia de retirada de bactéria. Quase 1 litro de bactéria retirado primeiro do lado esquerdo. E aí foi retirada essa bactéria. E, gente, deixa eu falar pra vocês. Era uma bactéria fedida, mas assim, o pior cheiro que podia imaginar. Tanto é que depois o pessoal lá do hospital falou: a gente teve que desinfectar todinho o centro cirúrgico porque era um cheiro insuportável. Nossa, depois que abriu podre, ali, né? Podre. Era morte total. Caramba. Ali, era morte total. Só que eu sempre na confiança. Bom, eu tenho promessa de filho. Eu já passei por coisas, né? Muito grandes, mas de dor, daquele processo ali que eu tava passando, eu nunca passei nada parecido. E aí, o que acontece? Voltei do centro cirúrgico, já me sentindo bem aliviada, porque não sei se você já teve, não sei se você já teve também, eu já tive várias vezes. Unha encravada? Você fica já. com aquela... Ou então, quando a manicure Dói pega errado... E a hora que tira aquele pus ali... Então, foi mais ou menos assim. Só que você imagina que era aqui na minha barriga e bastante pus. Então eu me senti aliviada. Só que o que acontece? Quando passou nos outros dias, aquela dor que estava só aqui começou a vir na região das costas. Ou seja, não tinha eliminado toda a bactéria. Até eles descobrirem que teve mais bactéria, eu precisei fazer mais umas 2 ou 3 tomografias para eles verem com contraste, com tudo. Meu Deus, saiu do intestino e foi para outros lugares, porque a bactéria, quando ela tá fora do lugar que ela tem que estar, olha como Deus é perfeito. Tem uma bactéria que ela serve para o seu intestino funcionar e dentro do intestino ela é benéfica. Só que se ela sai da parede intestinal, ela é mortal. Olha como Deus é maravilhoso. Caramba. Me lembra muito assim, ó. Para você eu tenho a vida e a morte, bênção e maldição, e ele tem isso dentro de nós. Por quê? Porque a vida é dele, porque é tudo dele, e é justamente nesses momentos onde a morte se apresenta para você que você precisa escolher a vida, a bênção e não a maldição. Então naquele momento de maldição, de dor, de algo assim muito insuportável fisicamente, eu escolhi ainda, Pai, eu sei que eu tenho promessa. Era isso que eu sempre pensava. Só que para eu bastante racionalidade, né? Que é a fé racional, que é a fé de você lembrar da palavra e estar acima de qualquer crença, que eu ainda tenho crença limitante. Mas eu escolho a palavra. Então não é mais emocional. Eu confio em Deus só quando tá indo tudo bem. Essa é a fé de fundo emocional. Que é o que a gente falou antes. Exatamente. Pegar a chave lá. Pegar a chave lá a hora que você tá no inferno. É lá no inferno que você pega a chave da confiança para você ser digna de subir aos céus e encontrar com esse Pai. Porque eu fui até lá ao inferno. Porque se eu estou no céu, tu estás comigo. Se eu estou no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Aonde eu estou é solo sagrado. Não interessa aonde. Por quê? Porque quem está comigo é o próprio Deus. Então ele estava comigo naquela maca, ele estava comigo naquela cirurgia, ele estava comigo em todo momento.
templo. Isso é o Templo. templo. Isso é o Acabou. templo. E aí o que acontece? Quem precisou vir ficar comigo nesses dias de internação? Mamãe. Dona Marta Canin, te amo Dona muito, meu amor. Marta. Porque o Bruno Beijo. precisava trabalhar, as coisas precisavam continuar e ela veio pra cá. Aí foi que eu comecei a entender, porque foi o Senhor, não é macumba, que tem muita gente que... O que acontece? Dentro da psicanálise a gente explica isso também, né? Aham. Quando existe algo da vida que é incompreendido e que a pessoa não aceita que aquilo é o mover do próprio Deus, mesmo que tenha uma aparência escabrosa, Sim, eu preciso colocar a culpa em alguma coisa. com certeza. Então foi alguém que fez macumba, Macumba, porque foi o demônio, ou porque foi a inveja, porque olho fizeram o gordo. trabalho, porque é olho gordo, porque agora que eu tava pronta para fazer a fertilização, Aham. porque olha o Aí vem movimento aqueles contra. pensamentos, não devia ter colocado no Insta, Não devia ter colocado. publicado, porque eu fiz a Aham. publicação, tudo lá, Sim. mostrando que eu tava no médico e tal. Porque, olha só, porque você não devia fazer isso, tal. E nem é. É só Deus te levando junto com Ele para onde você tem que ir para acabar todas as suas forças, para você descobrir que a única força é Ele. E o que precisa ser resolvido dentro de você será resolvido, senão você não pode conduzir outras pessoas. E algo que ali, mulher, já que a gente está falando do mês da mulher, que foi resolvido naqueles 23 dias de internação, porque inclusive quando minha mãe já estava lá comigo eu precisei fazer outra cirurgia, foi a questão do feminino com a maternidade. Uau. Ou seja, aquilo que ainda estava inconsciente, sem perdão com a minha mãe, que sempre foi uma guerreira, uma super heroína, mas que pela falta do meu pai, eu perdi meu pai quando eu tinha 5 meses, essa mãe teve que se tornar mãe e pai. Ela teve que trabalhar muito, ela teve que ir para fora, para o sustento. Minha mãe foi até para o Japão, foi para o Paraguai, tudo indo atrás de suprimento para mim e para minha irmã mais velha. Si, te amo muito. Só que para aquela criança, a nutrição, a maternidade da mãe, o cuidado da mãe, ficou faltando. Não que a tal da falta. Ficou faltando na percepção. Não faltou nada da mãe, mas Sim, para a criança faltou. Uhum. Agora, como é que eu vou ser mãe se tem falta da mãe? Ah, como Deus. Como é que eu vou suprir a maternidade em mim se a criança dentro de mim ainda estava nesse inconsciente com a falta? E aí vem mamãe e me dá comida na boca, e me dá banho, e penteia meu cabelo, e me limpa, e faz tudo para que agora, com uma consciência de adulta, uma consciência do estado presente ali, consiga perceber, consiga receber na matéria, fisicamente, todo aquele amor que não havia percebido. E aí, como eu e o pai somos um, se eu e o pai somos um, minha mãe e o pai são um. E eu recebi ali o amor da minha mãe, que na verdade é minha irmã espiritual, Sim. E o amor do próprio pai através dela, o cuidado do próprio pai. Lembrando, maravilhosas, que ela estuda, né? Já tem um conhecimento, tal, e ainda assim, o inconsciente dela ainda estava faltando. E olha que louco isso, como é importante a gente entender que sempre vai ter cura. Sempre vai ter cura de algo que é de dentro para fora. E que o pai se manifesta de todas as formas. Porque o desejo dele é que o filho pródigo volte ao lar. Ai, que lindo isso. Então, peraí, eu tô te esperando. Tem um anel de ouro, tem uma túnica, tem um churrascão pronto para você. Só que eu preciso de você vindo a mim de bom grado, querendo vir. Então, é como no Salmo 91. Eu não fui abatida, eu não fui macumbada, sei lá como é que fala isso. Não, eu fui separada durante aqueles 23 dias.
Eu fui colocada no abrigo do Altíssimo. A Jaque, inclusive, que tá na Master Lotus, linda, maravilhosa. Amiga. Ela mandou uma mensagem, eu tava pensando naquilo, eu tava pensando em Salmo 91. Ela me mandou no meu celular. Eu quero te dizer que eu tive uma revelação. Eu sei que tem um monte de gente orando por você, querendo que você saia desse hospital, querendo que você fique bem, orando por você, só que eu preciso te dar uma revelação que eu tive aqui. Você está aí porque você foi escondida. Uau. Você foi separada para esse momento e o Senhor diz a você, e ela falando assim, como profeta mesmo que ela é. E o Senhor diz a você, filha, fica aqui comigo. Eu sei de todas as coisas. Você precisava descansar também. Era o era um uma descanso cura completa, né? Uma cura Porque completa. Sua mãe, era algo que para você era um momento que você também precisava descansar. Sim. E assim, não só descansar, porque é que nem a gente conversou aquele dia, onde é que tá o descanso? Sim. O descanso tá nele. Sim. Então, assim, exatamente. Não era um descanso local, era um descansar nele. Então, eu tava ali no hospital, que é um lugar que eu não sei se você gosta de hospital, mas a grande maioria das pessoas não gosta. Não gosta. Mas eu estava numa paz que eu não dou nem conta de te explicar como é que era aquela paz, porque é uma paz que excede todo o entendimento. Então, não é para entender, é de sentir, é de experimentar. E aí, eu fiz essa segunda cirurgia, só que nessa segunda cirurgia, devido a muita medicação, tomei Tramal, tomei morfina, tomei opioides, que é a linha mais forte de remédios analgésicos, para passar toda aquela dor, porque como a bactéria ainda ficava se movimentando no corpo, aonde ela ia, nos órgãos que ela ia dando essas dores muito fortes, e eu ali, tô entendendo tudo que eu tô passando por aqui. Mas, na segunda cirurgia, depois da segunda cirurgia, por conta de muito medicamento, o rim parou de funcionar. Os rins pararam de funcionar. Tanto é que o Dr. Clênio me deu furosemida para ver se o rim voltava a funcionar. E aí eu cheguei no hospital com 76, 77 quilos. Eu fui para 95 quilos no hospital. 20 quilos. Por conta de retenção e por conta de inchaço daquelas bactérias. Então, tudo, imagina você ganhar quase 20 quilos em uma semana. Tava tudo inchado. Sabe quando a pele brilha de tão inchado que fica? Faz assim, fica branquinha. Exatamente. E aí, eu tinha dificuldade, começou a me dar até uma... E aí você vê, né? Aparência, a maçã vindo, a maçã da árvore do conhecimento vindo para eu morder e eu, não, aqui não. Porque começou essa perna aqui do lado direito, aí eu não senti mais. De tanto inchaço, dava como se fosse um formigamento e eu, corpo de Deus não tem nada de errado, no corpo de Deus tá tudo certo, o corpo de Deus não tem inchaço, e o negócio vindo, e eu não, seta que voa ao meio-dia, à noite, Salmo 91 inteirinho eu vivendo ali. E aí o que acontece? Fé. Não, eu tô aqui, não interessa, eu tô aqui. Fé. Até aqui o Senhor me sustentou, e fé. É isso. Independente das aparências, é aquela certeza absoluta pelo conhecimento da verdade. Mesmo que o seu olho não vê, tem que trazer a visão do Pai. E aí o que acontece? O teste final. Eu tive uma crise de bacteremia. O que é a crise de bacteremia? É quando você entra em choque. Por conta dos medicamentos, por conta da própria bactéria. Então, tem lá um opioide muito forte, os antibióticos muito fortes, tentando lutar contra essa bactéria tentando invadir os tecidos, e aí esse choque entre a medicação e a própria bactéria, ele causa uma pane no sistema, um curto. E aí eu comecei lá em cima daquele leito do hospital, a estribuchar como se fosse um ataque epilético. Eu me lembro que eu comecei a tremer depois. Tipo convulsão. Depois eu não me lembro mais do que estava acontecendo lá fora, mas eu fui para dentro. Na pior situação, eu fui para dentro, eu fui para o reino. E aí eu ouvia como se fosse lá longe a minha mãe gritando, chamando as enfermeiras, falando, olha ela, porque ela vai morrer e tal. Lá, mas assim, ó, lá, sabe quando você, sei lá, sai de uma balada, que você sai com o ouvido meio tampado, e você ouve um negócio lá no fundo. E aí teve um momento que eu sabia que meu corpo lá fora estava tremendo, era muito frio que eu sentia, só que aqui dentro tava assim, ó, nessa tranquilidade. Paz. E aí minha mãe lá fora,
falando, e aí a enfermeira vindo, e veio uma enfermeira, depois eu lembro que veio um enfermeiro, mas eu via meio que só vulto. E aí naquele momento me veio uma coisa só. Eu falei assim, Jesus, e eu falei com Jesus naquele momento. Jesus, se esse for o meu momento de ir, eu não tenho medo. Eu sei o que eu fiz até aqui, eu sei que na medida do meu possível, na medida da minha consciência, eu ajudei até onde eu pude. Eu acredito que ainda teria coisa para fazer, mas não é sobre a minha vontade. Se aqui acabou, se esse é o fim da linha, se a gente colocou lá os óvulos, tudo, mas é o fim da linha, se não é o fim da linha, porque nunca é o fim da linha, se a gente tá com ele, a gente é eterno. Sim. Então eu não tenho medo. Só não deixa minha mãe ficar vendo isso aqui, não, porque ela não merece. Nossa, quanta Eu falei desse jeito, lá com Deus dentro de mim. Eu senti o Cristo, eu senti o Cristo com racionalidade dentro de mim, lá do lado de fora, estribuchando, mas uma consciência, o espírito aqui, eu falando, se for pra ser, se esse é o meu momento, só me leva. Não deixa minha mãe ficar vendo essas coisas não, porque ela não merece, depois de tudo que ela passou na vida, ela não merece ver isso. E aí, imediatamente, a hora que eu falei isso no espírito... Nossa, que cura. Foi voltando, eu fui voltando pra fora. Eu fui sentindo de novo os meus braços. Quando eu vi, eu estava com 10 mantinhas, sabe? Mantinha de plush, mantinha de hospital. Eu estava com 10 mantas e eu estava começando a suar. De calor. De calor, porque voltou. Eles tinham ido feito aquele negócio que pra mim foi uma frase, que eu falei, Deus, chegou o momento. Pra eles foram uns 20 minutos. Foram uns 20 minutos. Entende? Ali, pra mim, a frase foi a seguinte, pai, se for hora de eu ir embora, tá tudo bem, porque eu tô indo pros seus braços, não tenho medo, eu sei pra onde eu vou, e eu sei que o senhor vai dar um jeito de acolher todo mundo que ficar, tá tudo certo. Acredito que eu possa ainda fazer mais algumas coisas aqui, mas é o senhor que manda, então tá tudo entregue a ti. Só não deixa a minha mãe ficar vendo isso, porque ela não merece. Então, pra mim, foi o quê? Eu falei isso em 1 minuto. Pra minha mãe, pra galera do hospital, imagina arrumar 10 cobertores. Eles foram em 10 leitos diferentes. E a sorte é que dentro do hospital 9 de julho inteiro só tinha eu e mais uma moça que tinha operado, acho que de um mioma, que ouviu todos os gritos. Até no outro dia ela chegou pra minha mãe e falou assim, aqueles gritos que eu ouvi, eu achei que ela fosse morrer. Foi um milagre. A mulher que tava no quarto, que tinha feito uma cirurgia. E gente, e só para vocês entenderem, desculpa. Imagina. Eu não sabia nada disso na íntegra. Pois é. E para mim, tá aqui, ouvindo, sabe? E eu ter te visto depois de alguns dias. Pois eu vi ela, como ela ficou. Isso que ela já tava bem. Eu saí de 95 quilos depois dessa crise de bacteremia, né? Então, voltando. 10 cobertores... E aí a minha mãe, obrigada a Deus, sabe? Obrigada. E ela, filha, ai que bom e tal. E sabe, voltei, ok, beleza. Aí eu entendi. Voltei, mas voltei com peso, mas não com peso, uma responsabilidade. Tipo assim, agora a hora que você sair daqui... você vai arrebentar, tipo igual Zaqueu, vai fazer 4 vezes mais. E é assim que eu tenho buscado fazer com o direcionamento dele. E aí o que acontece? Depois de 2 dias, meu rim voltou a funcionar, voltei a fazer xixi e eu eliminei, eu saí de 95 quilos para 71 quilos, ou seja, eu fiquei bem mais magra porque eu perdi massa muscular nesses 23 dias, claro, porque... E aí, a recuperação foi algo assim, quase que imediato. Depois que eu passei por isso, coisa de 5 dias no máximo, que era só o tempo que precisava ficar minimamente os drenos ali, eu ainda fui com dreno para casa, drenou ainda mais, mas assim, acabou a dor. Eu nunca mais tive dor, e olha só como Deus é maravilhoso. Eu nunca mais tive cólica menstrual. Uau. Eu tinha cólica menstrual desde os meus 14 anos até aquela data. Não tem mais cólica menstrual, não tem mais coágulo de sangue na menstruação.
E eu fui recentemente, inclusive a Simone, que fez mentoria de emagrecimento, que foi a minha enfermeira, ela estava no dia que eu voltei no Dr. Altamiro, que é o médico lá da 9 de julho, que junto com o Dr. Clênio foram instrumentos de cura para mim. E aí ele fez lá o preventivo e tal, e fez o exame de apalpação. Ele falou, tá tudo molinho, não tem endometriose aqui. Caraca. Agora me conta uma Entende? coisa. Nesse processo todo, você lá no hospital, porque você ficou vários dias. Sim. Com a sua mãe lá. Houve muitos processos dentro de você. Sim. Então é assim, você precisava no meu, né? Eu nunca vivi isso, né? De hospital, de doença, tal. De ficar tantos dias, né? No hospital e assim, você precisar ressignificar todo dia a sua fé. Sim. Por quê? Porque quantas notícias devem ter vindo, né? Tantas preocupações, que é isso que a gente tem tantas preocupações quando vem chegando, porque imagina, são vários dias e eles tentando achar e tinha aqui e foi para uma segunda cirurgia e a sua mãe veio daqui e é tudo, né, muito E esse processo todo, não é que eu fiquei pleníssima lá, não. Tinha pensamentos de, inclusive, vou falar aqui para vocês, porque eu falei isso lá pra galera do hospital e o Dr. Clênio sempre muito acolhedor, sempre muito compassivo, sabe? Ele, Dr. Altamiro, ele fala com a gente e parece um anjo, só falta asa. E aí, olha só o pensamento que veio, para vocês verem como é uma luta constante do desperto, que é aquele que já conhece a verdade, e escolhe pela verdade com o ego. O que meu ego chegou a falar? Olha só que interessante, não foi à toa que você deixou os seus óvulos prontos. Qualquer coisa, se você morrer, ainda coloca vai dar os óvulos... continuidade. Não, presta atenção. Coloca Deus. os óvulos na sua irmã engravida pra você, e aí depois o Bruno cria. Veio, porque essas coisas estão no inconsciente coletivo. Porque já tem histórico disso, de mulher que não pode engravidar, e aí pega o esperma e coloca no útero da mãe. A gente tá no inconsciente coletivo. E a minha mãe ainda tem útero. Ainda veio assim, não, qualquer coisa, coloca o seu embrião, a sua mãe gera e o Bruno cuida e os seus descendentes. Não, só que não é isso que Deus quer. Pra matar o sonho, né? Mas aí vinha tudo isso... Eu sentia tudo isso, porque é coragem para sentir. Então eu sentia tudo isso, ok. Então, mas o sonho de Deus não é isso para mim. Porque é Ele vivendo a minha vida. Eu não tô nem aí para esse tipo de pensamento. Só que os pensamentos vinham. Então o que você precisa entender em casa é que você se sujeitar a essa fé racional não vai, de forma alguma, acabar com esses pensamentos do ego. Porque tá no ar, é como um vírus que tá no ar e de repente você vai cheirar esse vírus, que é da dualidade, que é do bem e do mal, que é de poderes a parte do único poder, que é o poder de Deus. Então você vai pegar isso porque isso tá no sistema. Sim. Então, algumas vezes você vai cheirar e vai cheirar com força. Mas aí é onde cai aquela, né? Eu não sei, eu não vou lembrar agora, porque é aonde fala, né? Você vai cair. Mas Jesus tá ali, né? Sempre pra... O justo cai até 7 vezes. Que é o porquê 7, cair. Que é o número da perfeição. Então, cai até você se aperfeiçoar. Então, o justo pode cair 7 vezes, mas em todas ele se levanta. Então, vai ter queda. Não foi assim, ai, que alegria, estou no hospital plena. Não, tinha dias que eu, como um estado de birra mesmo, falava, mãe, eu não tô aguentando mais isso. E você toda independente. Pois é. Alguém pra te limpar, alguém pra dar banho. Cara, é tudo, né? Tudo. É pra mexer em tudo. Em tudo. Porque o que acontece? Você que já é mãe, materialmente falando, eu já sou porque os meus já são, certo? Sim. Mas você que já é mãe, duplamente mãe, você tem muito mais, inclusive eu gostaria que você falasse aqui, você tem muito mais sapiência de como é a impotência de uma mãe. Muitas vezes. Muito. Você não domina quando seu filho fica doente, quando não é do jeito que você esperava, quando ele não dorme a hora que você quer que ele dorme. E ali naquele momento eu tive um treinamento sobre impotência.
durante todos aqueles 23 dias eu tinha situações e mais situações que eu não podia nada. Que eu queria que fosse de uma forma e não foi. Meu, tá me vindo assim, ó. A cura sua, cara, é a da sua mãe. Sim, total. Porque imagina, se a mãe dela foi uma mãe guerreira, foi pai, foi mãe, não teve como te limpar por muitas vezes, te dar Sim. banho, quando criança estava lá ali, naquela impotência, e falando, minha filha, e deve ter vindo, com certeza, várias coisas, tipo, que eu poderia ter deixado de fazer para ficar com ela. E aí foram, com certeza também, tantas... 360 graus a cura. Nossa, meu Deus, que E você sabe o que é mais lindo louco? isso. Olha o que é mais louco. Gente, não, né? Tipo, não é o lindo, que é igual, né? Plena, não é isso. Sendo gente. Mas, cara, que Agora testemunho escuta, maravilhoso. minha mãe já foi viajar comigo várias vezes. E eu sempre falei, mãe, você tem prazo de 2 dias, né? Quando ela foi pra Jericoacoara, em 2 dias que ela tava lá, ela gripou e a minha mãe sempre gripava e ficava com febre. Muda de ambiente, muda de lugar, gripe e febre. Quando ela foi comigo em Brasília, em 2015, 2 dias, gripe e febre, de não conseguir sair, ela deixou de fazer os passeios, então toda vez que ela viajava ou que ela vinha pra cá, ela sempre ficava ou com a garganta inflamada, ou gripada, ou com febre. Ela ficou 23 dias dormindo naquele sofá-cama de hospital. Ela não deu um espirro. Ela não teve um nada. Ela estava plena, ela estava forte, dormindo num colchão duro e em nenhum momento ela deu um sinal de fraqueza, sabe, de saúde no corpo. Então, Porque teve, que é igual a minha mãe, quando eu fiz a cirurgia, né? Eu fiz uma cirurgia, fiquei 30 dias. Então, a minha mãe ficou lá comigo. E minha mãe também foi essa guerreira. sim, De trabalhar, de fazer e tal. Então, de eu estar na escola, estar com pessoas e tal. E para mim, ali, quando eu fiquei 30 dias na minha casa, que ela me lavou, ela me deu banho, ela me limpou, ela escovou meus dentes. Ali, eu me senti como um bebê. Primeiro, foi um acolhimento de algo que eu não lembrava que tinha faltado. E aí, você falando, eu tô me lembrando exatamente. E para minha mãe, eu agora lembrando da sua mãe, e agora refletindo na minha mãe, com os meus filhos, por exemplo, ela ficou comigo alguns dias e tal, mas 30 dias também era muito para minha mãe. E minha mãe ficou 30 dias cravado plena. lá. Sem, tipo, ai, eu tô com saudade da minha casa, porque ela Zero. gosta da casa dela, ela gosta do meu padrasto, né? Ela gosta de ficar com ele e tal, eles têm uma relação. Então, sabe aquela coisa dos separados, assim, pra ela, sempre era difícil, né? Tanto meu Sim. quanto da minha irmã, ela ficar com as crianças e tal. E ela, 30 dias é longo. Pô. E aí, exatamente isso. A minha mãe ficou 30. E ela, quando foi tirar os drenos tal, que, meu, ela olhou. Eu achei que minha mãe não ia conseguir ficar. Eu achei que ela não ia conseguir ficar, porque a gente acha que a mãe, porque a gente também quer proteger, então a gente acha que ela não vai aguentar. Mas, cara, a mãe, ela tem uma força de uma leoa quando é para filha. E pode acontecer tudo. E aquilo que até ela mesmo acha que ela não vai conseguir, quando ela olha a filha dela, ela fala: Meu, eu tô aqui. E minha mãe ficou todas as vezes, quando eu ia lá na médica, para ver se estava tudo bem e tal, e ela me ia palpar, e minha mãe ficava lá, e ela chegava em casa e falava assim: Nossa, mas aquela médica é grossa, né? E tal. Mas ela ficou ali, ó, firme, forte. E foi uma cura para mim, e foi uma cura para ela. Porque, sabe, são esses momentos que a gente fala. Deus em mim, Deus nela, precisa dessa
reconexão. Isso é o religare, né? Isso é o ligar, Isso. isso é a unificação. Como é que eu e o pai são um se eu e a minha mãe ainda tem diferenças? Sim, mesmo sem saber, gente. E é inconsciente. Às vezes é no inconsciente. Às vezes é no inconsciente. Cara, que lindo isso. E aí, o que acontece? Depois, só para finalizar, porque ainda teve mais esse parecer dos médicos, o dia que o Dr. Clênio deu a alta, minha mãe falou assim, doutor, agora que tá tudo, que ela já vai embora, fala, né, como que realmente foi. Ele falou, olha, eu preciso ser sincero, e ele foi falando meio nervoso, a gente percebeu quando ele ficava nervoso, ele ficava fazendo movimento com o corpo assim, sabe? Ele, agora eu posso falar, a sua filha foi um milagre, ela ter sobrevivido, porque o que ela passou, e inclusive ter tido essa bacteremia, foi um milagre. Ela realmente, na voz dele, né, no que ele disse, ela quis viver. E, na verdade, ela quis viver, porque Deus, dentro de mim, quis continuar essa vida, porque tem muito mais para viver. Tem muita promessa a ser cumprida ainda. E depois, quando a gente voltou, acho que um mês depois do Dr. Altamiro, para ele pedir os exames, né, de como é que tinha ficado depois, ela ainda estava lá comigo, que ela ficou um tempo comigo depois em casa, até eu ficar bem recuperada. Então não foram só 23 dias, foram mais de 40 dias da minha mãe comigo. Caramba. E aí o que acontece? Passamos o Dr. Altamiro. Sem uma febre, sem nada. Sem nada, pleníssima. E pronto, assim, ó, 40 dias sem dormir direito, assim. Uma mãe de um recém-nascido. Minha mãe foi assim. E aí, Dr. Altamiro, no final da consulta, minha mãe falou assim, doutor, e aí? Como é que foi? Agora que já passou, fala tudo. Dona Marta, ele fez assim, ó, com óculos, sabe? Dona Marta, deixa eu explicar um negócio pra senhora. A sua filha morreu e nasceu de novo. Nasceu de novo. Ele falou desse jeito. E aí finaliza esse testemunho, ou seja, os médicos falando que não era possível. Mas, para Deus, tudo é possível. Nada é impossível. Nada é impossível para Deus. E que Deus, esse que em primeiro lugar precisa ser reconhecido, como está escrito, reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, né? Então, assim, se Deus, como a gente tinha até falado na sessão, se Deus não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Se o Senhor não cuidar da cidade, não proteger a cidade, em vão trabalha o sentinela. Só que como é que Deus pode proteger essa cidade se o sentinela não reconhece Deus? Como é que o Senhor pode edificar essa casa se o construtor não reconhece que é o Senhor que está edificando? Então a gente precisa reconhecer que é esse Senhor que edifica, que é esse Senhor que protege, porque aí a gente deixa, como a gente falou no outro podcast, de atrapalhar o mover de Deus. Porque é só nós que podemos atrapalhar esse mover. Que testemunho lindo! É isso, mulheres! Lindo! Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui impactada porque, como eu falei, não sabia na íntegra. E eu tirei o óculos porque teve um momento que eu acho que, né, ia quase. Porque Deus, ele é tão maravilhoso. E assim, eu quero muito que vocês assistam novamente. Envia para outras mulheres. Esse é o mês da mulher. Sim. É um mês que a gente tem que ter muita fé, porque são muitos diagnósticos que quer desenganar nós. Então, sabe aquela viradinha de chave na sua mente e para aquela amiga que está precisando, manda, porque existe sim Deus em nós e a gente tem que ter essa consciência, essa fé consciente. Fé racional. Fé racional. Fé de fundo racional. Exato. Culto racional. Precisa disso, precisa. Mesmo que, tipo, igual, ela literalmente saiu mesmo. Saiu. Foi como é chamado, né? Uma EQM, uma experiência de quase morte. E aí você pegar, e primeiro que eu acredito que muitas mulheres vão ver isso. Muitas. Eu também muitas. Creio. E é justamente o testemunho da nossa vida que fala exatamente para que vocês também tenham fé,
que vocês também, sabe, desconstrua, que vocês entendam que Deus está dentro de nós, que existe sim um poder, que a gente pode sim, como ela falou, ela não merece, ela já fez tanto, Eu só né? falei, Senhor, eu nem pedi pra mim, sabe? Não é Exato. o que você quiser já tá tudo certo, mas só no dela, não Exato. precisa disso aí não, Deus. E aí aquilo, né? É o amor. É o amor. É o amor que. Porque não é só uma gratidão, Sim. mas é o amor que Jesus nos ensina pelo outro, né? Então, e ali naquele momento, a sua fé, ela foi inabalável, por mais que muitos dias, por muitos momentos, você deve ter caído. Com certeza, e fiz birra, fiz tudo, porque a luta da carne Ela contra o é espírito. e a carne ela é fraca e ela vai cair. Então, mesmo maravilhosas, que a gente caia, a gente não pode perder a fé, não pode deixar de ser perseverante, de ser resiliente nas coisas que realmente Deus fala pra gente. Porque às vezes escuta um diagnóstico, pronto, aí já fica péssima, já vem uma depressão. Sim. Quanto mais você cai, mais ruim você vai ficando. Agora, quando você fala, não, isso daqui. E aí, Senhor, é isso mesmo? Isso é seu? Porque eu sei que não é. Mas se você falar que é seu, tá tudo bem. Sem questionar também. Mas porque levar Deus ao é Deus. pai. Levar ao pai. Mas Levar ao levar. pai. Levar. E ter essa. E que experiência. E aí você tá falando agora, só me veio aqui para vocês, inclusive coloquem esse louvor, talvez até você lembre do nome, mas foi o louvor que foi me enviado também, que foi muito forte, que é aquele louvor da Gabriela Rocha, que fala assim, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Então não é sobre mim, sobre você, é sobre os sonhos de Deus que não podem morrer. Então, é isso. É sobre isso. Caraca, até mais. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Amém. obrigada. Obrigada por compartilhar esse lindo testemunho de milagre, de fé, de obediência, de resiliência. E eu tenho certeza que esse testemunho vai para muitas Amém. pessoas, para edificar a fé das pessoas, porque o testemunho é isso, é para edificar. E assim, nada é em vão, né? Tudo já é. Putz, E já glória a Deus por isso. E você também coloca aí seu testemunho, porque não precisa ser um testemunho só. Vamos fazer uma multidão de testemunho. Coloca aí nos comentários o seu testemunho, porque vai edificar minha vida. Eu quero ler. Sobre isso. Beijo, maravilhosas.